Olá pessoal, vejamos esse exercício sobre leis de Kirchhoff. O circuito abaixo é composto de 5 malhas elementares. Todas as baterias são ideais e têm FEM igual a 3 volts. Todas as resistências valem 5 ohms. Determine a corrente que passa no resistor R, sem que para isso seja necessário resolver o sistema de malhas completamente. Ora, vamos começar identificando essas 5 malhas elementares, né? Então são esses ciclos que não contêm subciclos internos, né? Primeiro, a segunda malha, a terceira malha, quarta malha e quinta malha elementar. Então, esse circuito, ele tem uma certa quantidade de ramos onde passam correntes e a aplicação das leis de Kirchhoff para a resolução desse sistema daria um certo trabalho, como é possível já estimar de princípio, né? As correntes devem ser arbitradas num primeiro momento. Então eu poderia dizer que aqui nós temos uma corrente I1, aqui nós temos uma corrente I2, e poderíamos ir dando, aqui nós temos uma corrente I3. Com isso nós nomearíamos as correntes em todos os ramos, I4, e assim por diante, né? Nós estamos interessados particularmente na corrente elétrica que passa nesse resistor. A gente pode chamar aqui simplesmente de I. Mas façamos inicialmente uma constatação antes de nos dedicarmos à solução do problema. Se nós considerarmos essa malha em particular, e se começarmos, por exemplo, neste ponto, no sentido horário, se fizermos a equação de Kirchhoff nesse ponto, nós teríamos a seguinte equação gerada. Nós passaríamos pela primeira bateria, isso daria 3 volts, depois mais 3 volts, na sequência menos 5 e 3 e 2, depois menos 5 e 4, e voltaríamos ao ponto de início, o que totalizaria 0, segundo a lei de Kirchhoff. Ora, o que nós podemos constatar desse exemplo? Dessa situação exemplo, nós vemos que se na nossa malha houver resistências em ramos diferentes, haverá o aparecimento da incógnita da corrente de cada ramo no número de vezes correspondente ao número de resistências que tinha nesse ramo. Então, no ramo I2 tinha uma resistência e aparece um termo com a incógnita I2. No ramo I4 nós tínhamos uma resistência também e aparece um termo com a incógnita I4. Com isso nós teríamos a princípio uma equação e 2 incógnitas. Então, o que podemos imaginar, e a constatação de certa maneira que esse exercício requer que a gente faça, é que se nós conseguirmos encontrar um circuito fechado que contenha a nossa resistência de interesse, que contenha esta resistência, se esse circuito fechado só contiver esta resistência, nós só teremos um termo da forma RI. Nós só teremos um termo que contém uma incógnita de corrente, que é a incógnita da corrente que desejamos saber. Então, devemos encontrar um circuito fechado, uma malha eventualmente não elementar, que contenha somente esta resistência. E pode conter baterias também. Então seria talvez o caso de se pausar o vídeo nesse momento e você tentar encontrar que circuito fechado é esse, que só contém uma resistência, que é a nossa resistência de interesse. Ok? Bem, então sigamos tentando encontrar que circuito fechado é esse. Ora, a gente pode começar desse ponto e a gente vê que sigamos por aqui, podemos passar por esse caminho. Aqui ainda também não encontramos nenhuma resistência. Estamos fazendo esse teste aqui e estamos verificando que não passamos por nenhuma resistência a não ser
a resistência de interesse. E concluímos o circuito fechando ele ao final, né? Então, dessa maneira, vamos agora nos ater a esta malha fechada e escrever a equação de Kirchhoff para essa malha. Vamos começar nesse mesmo ponto aqui e vamos no sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, nós teremos 3 volts relativo a essa bateria, mais 3 volts, passando por aqui, mais 3 volts, passando agora por aqui, vamos reportar menos 3 volts, e finalmente menos RI, menos 5I. E chegamos ao ponto de partida, portanto, igualamos a zero. Com isso, é só interessante não tirar esse 3 daqui, essa marcação de volts. Então, com isso, nós podemos escrever que 5I será igual a 6. Portanto, I deve ser igual a 5 sobre 6, que é igual, igual a 6 sobre 5, que resulta em 1,2 amperes. Portanto, percebemos que foi possível encontrar a corrente que passa nessa resistência R sem que a gente tivesse que resolver todo o sistema dessas malhas apresentadas para a gente, chegando a conhecer eventualmente todas as correntes, né, pertinentes a cada ramo aí. Ok? Com isso a gente resolve o problema. Um abraço a todos.